Pessoal, vamos então para a nossa segunda aula de desenho técnico 2. O tema da nossa aula de hoje são os primeiros comandos. Dentre esses primeiros comandos, o nosso primeiro comando é o comando line, que eu até citei ele para vocês na aula anterior. Esse comando é um dos comandos mais utilizados nos desenhos utilizando o AutoCAD. A forma mais simples de se executar esse comando é em linhas ortogonais. Então, o nome do comando é line. O atalho para esse comando é o L. Então, você vai dar L e em seguida vai clicar em Enter. Então, L, Enter, certo? E aí, você vai clicar em um ponto com o botão esquerdo do seu mouse e vai seguir a linha ou para a direita ou para a esquerda. Esse direcionamento do mouse é interessante que o seu atalhozinho do orto ele esteja ativado. Ou seja, esse atalho aqui embaixo, ó. É importante que esse atalho aqui esteja ativado, que é o orto. O orto vai fazer com que você desenhe apenas linhas retas, né? Então, você vai desenhar ou assim, ou para baixo, para cima. Quando o orto não está ativado, vou desativar aqui, se você clica L Enter, a linha pode girar para qualquer ângulo, ok? Então, vamos ativar aqui novamente o ângulo. Uma das peculiaridades do comando line é que ele segue essa relação x e y, né? Então, se a gente observar aqui o que diz lá na nossa apostila, que eu passei para vocês, ela diz o seguinte, ó. A orientação x sempre será na horizontal. Lembrando que para a direita os valores são positivos, para a esquerda os valores são negativos. A orientação y sempre será na vertical, lembrando que para cima os valores são positivos e para baixo os valores são negativos. Então, observa. Isso, se você digita 30 positivo, ele vai considerar sempre que são para a direita, ok? E os valores negativos são para a esquerda. Assim como no eixo Y, se você digita valores positivos, ele vai ser para cima e os negativos para baixo, certo? Isso acontece mais em versões mais anteriores do AutoCAD. Nessas versões mais atualizadas, isso não acontece. Então, você vai sempre digitar os valores positivos e posicionar a direção do seu cursor, ok? Certo. Agora, a gente entra em um outro conceito que são de coordenadas. Muitas das vezes, dependendo do tipo de desenho, esse desenho ele é feito por coordenadas. E essas coordenadas, elas são divididas em coordenadas relativas e coordenadas absolutas. Então, quando é que nós utilizamos os desenhos por coordenada? Quando um comando do AutoCAD necessitar de um ponto como resposta. Então, às vezes, um ponto que você está desenhando, ele depende de um outro ponto. Isso acontece muito em mapas. Então, um ponto seu depende de um outro ponto. Então, por isso, você desenha por coordenadas. E essa coordenada, como eu falei, elas são divididas em coordenadas absolutas ou coordenadas relativas. As absolutas, você vai ter como base o zero absoluto. E as coordenadas relativas, você vai especificar a distância em relação ao seu último ponto. Então, como eu disse, é mais utilizado para mapas. E aí, se você observar também aí na nossa apostila, diz o seguinte, ó. A coordenada relativa, cartesiana ou retangular, necessita da variação da distância x e y do último ponto marcado. Então, quando você for inserir a sua coordenada, você vai inserir arroba, e aí o x, que é o da horizontal, ele vai ser positivo ou negativo, você vai digitar vírgula, e o y, que é o da vertical, vai ser positivo ou negativo, e você vai digitar o valor correspondente. A coordenada
relativa, ela também existe a coordenada relativa polar. Então, essa daí necessita do comprimento, que é a distância entre os dois pontos, porque essa daqui ela utiliza o ângulo. Então, quando você estiver trabalhando com coordenada relativa polar, você vai digitar arroba, a distância, o sinal de menor e vai falar o ângulo que você quer. Então, vamos lá. Para a gente deixar redondinho aqui essa informação da coordenada relativa, ó, o arroba, ele vai ser relativo ao ponto que você está clicando. Então, você digitou L, Enter, clicou em um ponto, o arroba é relativo a esse ponto, seja em qual local você clicou, ok? O primeiro eixo é o eixo X, né? Esse eixo, ele será positivo ou negativo. Se o sentido for para a direita, você vai colocar positivo. Se o sentido for para a esquerda, você vai inserir o sinal de negativo, ok? Vai inserir a vírgula e em seguida vai inserir os dados relativos ao eixo Y, ok? Então, positivo, o sentido é para cima e negativo, o sentido é para baixo, certo? Lembrando que, mais uma vez, o eixo X é o que você caminha na horizontal, então positivo para cá, negativo para cá. O eixo Y é o que você caminha na vertical, então positivo para cima, negativo para baixo, ok? Agora, nós vamos fazer o mesmo desenho que tem aí na apostila. Então, vocês vão pegar a apostila, vão seguir a apostila, né? A gente fazer aqui a aula, o exercício. E aí, vocês vão digitar de acordo com o que está aí especificando na apostila. Então, a apostila está dizendo o seguinte: coordenadas cartesianas. E para essas coordenadas cartesianas, nós vamos utilizar o nosso primeiro comando, né? Que nós aprendemos, que é o comando line, ok? Então, nós vamos fazer o mesmo desenho que está aí. E aí diz o seguinte, o comando é o line, então eu vou digitar L, Enter. E aí ele fala assim, o primeiro ponto é em qualquer lugar. Então, vou clicar aqui o ponto em qualquer lugar, aleatório aqui, cliquei. E aí ele fala assim, o segundo ponto, você vai dar arroba 40 e 0, ou seja, arroba é relativa ao ponto que você está, né? Você vai andar 40 positivo em X e não vai andar nada em Y, porque é 0, né? Então, ó, arroba 40 positivo em X, aí vírgula, e em Y não vai andar nada. Aí você dá Enter, ok? Vou dar um zoom aqui, ó, com o cursor. Com esse botãozinho do meio do cursor, você consegue dar o zoom. Então, não andou nada, ok? O outro ponto, ele diz o seguinte. Em X, você não vai andar nada, porque é 0. E em Y, você vai andar 10 positivo. Então, arroba 0,10, Enter. Ó. Então, já fizemos 2 traços, ok? O terceiro, ele fala o seguinte. Em X, você vai andar 10 negativo e em Y não vai andar nada. Então, arroba em X menos 10, em Y não anda nada. 0, Enter. Então, fizemos mais um traço. O outro, ele fala o seguinte, em X não anda nada e em Y você sobe 20, ok? Então, arroba, em X não anda nada, em Y anda 20, 20, Enter. Ó, já estamos começando a pegar a forma, né, o desenho. O próximo, em Y você andará menos 10, aliás, em X você andará menos 10, em Y você andará 20 positivo. Então, arroba menos 10, 20, Enter.
Olha. O próximo ponto é em x menos 20, desculpa, em x menos 10, em y menos 20. Então, arroba menos 10, vírgula, o y menos 20. Enter. Ok? O outro ponto, para a gente fazer essa linha aqui abaixo, para começar a finalizar o desenho, ele diz o seguinte: você andará em x, não andará nada, é 0, e em y menos 20. Então, arroba, em x não andará nada, e em y menos 20. Dá enter. O próximo ponto, para a gente fazer essa última linha aqui, né? A penúltima linha. Em x, ele andará menos 10. E em y não andará nada. Então, arroba menos 10,0. E aí, para fechar aqui, ou você fecha assim, ou fará as coordenadas. Nós vamos fazer porque estamos praticando isso, né? Então, a última, arroba 0, menos 10, enter, ok? E assim fica finalizado o nosso desenho, ok? Então, esse aqui é o nosso exemplo de coordenadas relativas cartesianas, ok? E agora falando, então, das coordenadas polares, né? Então, a coordenada polar, ela também é uma coordenada relativa, só que é uma coordenada relativa polar. E ela vai necessitar, então, do comprimento, né, que é a distância, e vai necessitar da abertura do ângulo. E essa abertura do ângulo, ela é entre o eixo 0 e a linha que você pretende executar. Então, ó, vou abrir aqui para a gente ver o exemplo, que é o mesmo que está na nossa apostila. Então, observa. Aqui eu tenho os dois eixos, né? E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E essa aqui é a minha linha que eu vou executar, ok? Então, eu vou inserir o arroba, que é relativo a um ponto qualquer, como nós fizemos na coordenada anterior. Vou digitar a distância, que é o comprimento, né? Vou digitar a distância. E vou digitar o sinal de menor, que esse menor é o que significa que a coordenada é polar. E vou digitar o ângulo, certo? Então, esse ângulo ele será relativo ao nosso eixo x aqui, até a linha que você irá traçar, certo? Então, eu vou fazer com vocês o nosso outro exemplo, que também está na apostila, vocês vão refazer aí em casa, o de coordenada polar. Então, vamos lá, vou colocar aqui perto desse outro, que é para ficar mais visível, ok? Então, vamos lá. O comando principal nosso da aula de hoje é o line, né? Então, eu vou clicar aqui, L, Enter. Vou clicar em qualquer ponto, né? Então, cliquei em qualquer ponto. Cliquei em ponto qualquer. E aí, vou iniciar o nosso primeiro ponto de coordenada polar. Ele diz o seguinte: o primeiro ponto é 25 a distância e o ângulo é 0. Então, eu vou dar arroba 25 menor. E aí, ele pergunta o ângulo, eu vou dizer que é 0, né? E dou enter, ok? Então, fizemos o nosso primeiro traço, a nossa primeira linha. A segunda, ele diz que é arroba, a distância a partir desse ponto, né? É 10 e o ângulo 60. Enter. Depois, a distância continua 10. Então, digita o sinal de menor para ele entender que é coordenada polar. E ele fala que o ângulo é 120, ok? Enter. Depois, ele diz o seguinte: a distância é 25 e o ângulo 180. Então, arroba 25
e o ângulo 180. Depois, a distância é 20, então, arroba 20, e o ângulo 135. Enter. Perceba que eu não fico clicando e tirando o cursor. Tem gente que clica e retira o cursor, não retiro. Então, eu começo o desenho, dou aquele primeiro clique e nem dou Enter. Então, eu dou o primeiro clique para ele entender que estamos começando o desenho e começo a inserir as informações. Eu não fico tirando o cursor, não fico clicando em mais nada. Apenas vou digitando os comandos relacionados à distância e ao ângulo, ok? Então, paramos aqui no ângulo de 135. Depois, ele diz o seguinte, a distância é 20 e o ângulo 270. Enter. Depois, a distância 5 e o ângulo 0. Depois, a distância 5,6 e o ângulo 270. Eu fiz esse clique, não sei se vocês devem ter observado, porque eu digitei errado, né? Então, o meu computador, provavelmente o de vocês também aconteça isso, ele não reconhece vírgula, a não ser que seja para coordenadas relativas. Então, para você digitar, por exemplo, 5,6, 6,5... Se for vírgula, você tem que inserir o ponto. Acredito que no computador de vocês, se a versão for a mais atualizada, vai acontecer isso também, o que aconteceu comigo. Então, se você errou, digitou algum valor aqui errado, você dá ESC, o que eu fiz foi isso. Você dá ESC, digita L, clica no ponto e inicia de novo, ok? Então, vamos supor que errei aqui. Aí, eu vou dar ESC, vou digitar L, dar Enter, clico no ponto e inicio de onde eu parei. Se você não errar, faz como eu tinha falado anteriormente. Inicia sem ficar clicando e retirando o mouse, ok? Faz isso apenas se você errar. Então, se você errar, dá ESC para ele sair do comando. Aí, você insere o comando de novo. L, Enter, clica no ponto e aí clica as informações relativas ao seu exercício, ok? Então, nós paramos nesse 5,6 e ângulo 270. Então, se é 5,6, eu teria que ter digitado 5,6, porque o meu computador não reconhece a vírgula, ok? Ele reconhece ponto. Então, vamos lá. O outro é a distância 5 e o ângulo 180. Então, arroba 5 e o ângulo 180. Enter. O próximo, a distância é 20 e o ângulo 270. Então, arroba 20, sinal de menor, e o ângulo 270. Enter. O último, a distância é 20 e o ângulo 45. Então, arroba 20 e o ângulo 45. Então, fechamos o nosso desenho aqui, ok? Esse aqui é o nosso exemplo utilizando a coordenada relativa polar. O próximo comando que eu gostaria de falar para vocês, e seguindo também as orientações da nossa apostila, é o comando de polyline. O comando é o seguinte, nós fizemos esses objetos aqui, né? E eles foram feitos em linhas separadas, né? Utilizando o comando line. Então, observa que
aqui eu tenho um traço, aqui eu tenho outro traço, aqui outro traço, e assim sucessivamente. Quando eu desenho utilizando o Polyline, todas as minhas linhas, elas vão se agrupar e eu vou ter um objeto só. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui o atalho de Polyline, que é PL, Enter. Então, eu digito aqui, eu clico aqui em um ponto, ó. Por exemplo, vou digitar aqui 40, dou Enter. Aí, 50, Enter. Desço 40, Enter. E fecho aqui, dou Enter. Ele não vai ficar como esse aqui, ó, que são linhas separadas, tá vendo? Que o objeto tá todo cortadinho. Ele vai ficar um objeto só. Então, eu clico aqui, se eu quiser mover, é um objeto só, tá vendo? Essa é a diferença do Polyline. E a gente tem um outro comando que é o chamado Erase. Ele serve para apagar objetos. Então, se a sua versão é a versão em inglês, você vai digitar E, dá Enter, e vai selecionar o objeto que você quer apagar, dá Enter e ele exclui. Na versão em português não existe esse atalho, tá? Só existe esse atalho na versão em inglês. Um outro comando que é bastante interessante e é um dos comandos que a gente mais utiliza é o comando de mover, né, que é o move. Então, o objetivo principal, como diz o próprio nome, é mover o objeto que você tem e o atalho dele é o M. Então, se eu quero mover esse objeto aqui, eu vou selecionar o objeto. Selecionei o objeto, vou clicar M, vou dar Enter, vou clicar em um ponto e vou mover, ok? Lembrando que o seguinte, por exemplo, vou dar ESC para sair do comando. Então, por exemplo, dei ESC e sair do comando, tá limpo, né? Pode observar aqui que eu tô sem nenhum comando aqui embaixo. Então, vou iniciar o comando de mover. Então, M, Enter, você pode selecionar o objeto, dar Enter e mover. Para me dar sequência nesse mesmo comando, se eu não quiser digitar de novo M e Enter, eu clico ou em Enter ou na tecla de espaço do computador. Então, se eu clicar aqui de novo, ele entende que é o mesmo comando, ó. Aí eu consigo mover, ok? Então, esse é o nosso comando de mover. Você vai dar M, Enter, selecionar e mover, ou você pode selecionar o objeto a princípio, dar M, Enter e mover. Para dar sequência, eu dou Enter de novo, clico e consigo mover de novo, ó. Ok? Então, esse é o nosso comando de mover. O outro comando, que também é muito utilizado, é o de copiar. Então, se eu quero copiar esse retângulo, eu vou selecionar o meu retângulo, vou clicar, vou digitar o atalho, e o atalho para esse comando é o CO, Enter. Vou clicar num ponto e vou levar. Então, eu consigo copiar. Esse é o comando de copiar. Então, finalizamos os principais comandos com o comando copiar. Aí na apostila, se você seguiu a sequência direitinho, você vai ver que inicia os exercícios, ok? Então, vocês vão fazer os mesmos desenhos que tem aí. Então, os exercícios da apostila, que são do slide 1 ao slide 4, são resolvidos com coordenadas relativas cartesianas. Então, vocês vão fazer os mesmos desenhos, mas vocês vão fazer apenas o da página, os dois, da página 1, da página 2 e vão fazer o da página 3, certo? Então, vocês vão fazer os dois desenhos da página 1, página 2 e página 3, ok? Vão fazer... E aí, vocês vão salvar em PDF. Como que vocês vão fazer isso, salvando em PDF? Então, por exemplo, eu tenho esses desenhos aqui e quero salvá-los em PDF.
Então, você vai digitar Ctrl P, ok? Vai vir aqui, ó, em Name, e vai clicar aqui e vir em DWG to PDF. Você vai clicar aqui, certo? Aqui embaixo tem escrito Display, você vai selecionar Window. Selecionou o Window, vai aparecer isso daqui. Então, se você quer tudo isso aqui em PDF, você vai clicar com o esquerdo, vai selecionar tudo. E aí, aqui, ó, ele mostra para você como que tá o desenho, né? Como que ele tá ele aqui na folha. E aí, aqui você vai selecionar ISO A4. Esse aqui é o tamanho da folha A4. Então, de 210 por 297, ok? Você vai selecionar ISO A4 de 210 e 297. Vai selecionar aqui, ó, Center, que é para o desenho ficar aqui no meio. E aqui vai estar selecionado isso aqui, ó, Landscape, porque se ele ficar assim, ele fica em formato de retrato. Paisagem, desculpa. E assim ele vai ficar de retrato, ok? Aqui em cima você deixa monochrome. Eu acredito que tem esse aí especificado no de vocês. Monochrome é para sair tudo preto, ok? E aí você vai vir ou aqui em Preview, para você olhar como tá o seu desenho, e aí dá ESC para voltar, né? E aí vai clicar em OK e vai salvar em algum lugar aí do seu computador. E é esse arquivo aqui que você vai me enviar, ok? Então, você vai salvar aqui, ó. É importante que vocês façam todos os exercícios que forem passados ao longo das aulas para vocês exercitarem, tá? Se você não exercitar, você perde todos os comandos que você aprendeu. Então, agradeço vocês por terem assistido e até a próxima aula.